Cena 2022, o maior e mais importante festival de trap do Brasil. E a gente esperou muito por isso, foram quase 3 anos de espera até que finalmente aconteceu. E dessa vez eles apostaram alto. Além de vários artistas do trap nacional, eles também trouxeram vários artistas de fora. Em destaque o Playboi Carti e o Trippie Redd. E foram 3 dias de evento, pessoas vindo de outros estados para poder acompanhar os shows inéditos, enquanto os artistas se preparavam para uma das maiores performances da vida deles. Até o momento, pelo menos. Tudo isso foi uma movimentação gigantesca para fazer parte de algo histórico. Mas será que mesmo assim o Cena foi ruim? Bom, pelo menos é isso que uma parte do público tá dizendo. E no vídeo de hoje eu vou te contar a verdade sobre o Cena 2022. Mas antes eu vou te pedir para deixar um like nesse vídeo e também se inscrever no nosso canal. Porque se você curte trap, com certeza você vai curtir o Beatstation. Mas agora vamos pro vídeo. A primeira edição do Festival Cena foi há 3 anos atrás, em 2019, e claro que foi bem marcante. E eu diria até que foi um divisor de águas, porque a partir disso a cena inteira do trap nacional mudou. A forma com que os artistas eram enxergados mudou muito também, de um jeito positivo, é claro. Nesse primeiro Cena, artistas como Sidoca, Jovem Dex e Recaide Mob se consolidaram bastante com o público no quesito performance naquela noite. Com troco de flow, de Glock o controla, vai. Bitch my back, bitch my back. Mas eu não sinto mal, eu só lembro saber isso aqui. Dizem que sou uma vez sendo mal, dizem que você joga no mar. E eu lembro que eu fiquei a noite toda assistindo a live e vibrando junto, até porque aquele era o primeiro evento grande voltado totalmente pro trap, e isso ainda em 2019, e eu tinha certeza que no próximo ano eu ia pro Cena, a gente só não contava com a pandemia. Mas, pulando alguns anos pra frente, a gente chega em 2022, com as coisas voltando ao normal e do nada o anúncio do Festival Cena nesse ano. Só que dessa vez a parada tava em outro nível. Pra início de conversa, o que antes era só um dia de show, agora seriam 3 dias de show. E na primeira edição, o festival teve o Quavo como artista internacional e headline do evento. Já dessa vez, a gente tinha shows de artistas como Pierre Burney, Soulfago, Trippie Redd e Playboi Carti. E mano, de verdade, olha o nível disso. Independente se você gosta ou não desses artistas, a gente tem que admitir que é muito foda poder ver isso aqui no Brasil. E agora a gente chega no primeiro dia do evento, uma sexta-feira em que a atração principal é o Playboi Carti. E já nesse primeiro dia a gente vê o que seria o Festival Cena desse ano. Mas antes de chegar no show do Carti, que é a grande discussão desse vídeo, eu só queria dar um destaque para alguns artistas que também se apresentaram nesse mesmo dia. Começando pelo Steph, que inclusive a gente até citou ele no último vídeo, e que no Cena fez um show muito brabo. Eu lembro que antes dele se apresentar, o público ainda tava meio solto, e até aí eu não tinha visto muito bate-cabeça ou muita animação. Só que aí o Steph subiu no palco e jogou a vibe lá no alto. E foi naquele momento que a minha ficha caiu que eu realmente tava no Cena. E eu tenho certeza que também foi um show bem especial pra ele, porque além dele se conectar com as pessoas e deixar todo mundo animado, a mãe dele também tava no palco vendo tudo aquilo acontecer. Então dá pra ter uma ideia da emoção que ele sentiu naquele momento, né? E é sério, o show foi absurdo e eu fiquei muito feliz de ver o Steph conquistando aquilo tudo. Pra tentar chegar no perfeito, porque eu me estresso com todo seu jeito. Logo em seguida, a gente teve um dos shows que eu mais estava esperando naquele dia, que foi o show do Ale, do Brandão e do Leviano. E foi bem legal ver que tinha muita gente curtindo e cantando as músicas de todo mundo, com o Brandão cantando alguns clássicos do seu álbum, que tinha saído recentemente, também o Leviano levando o público à loucura com o melhor do drill que ele tem feito ultimamente. Os federais sempre por perto, por isso que eu mantenho minha gangue no certo. Eu jogo essa festa no teto, eu sou o cara que abastece e desce. Sempre correndo na meta, eu faço o que tentar fazer o que eu faço, não tem nada entre você e mim.
E no fim, o pedido que a galera mais fez era pro Ali cantar Isso Que É Bom ao vivo. E claro que depois disso tudo, o show da Hashi foi um dos melhores do Senna, na minha opinião. O playboy tá gritando gay, mas nunca sentiu bem. Mas quando ouviram o clem, não disseram amém. Morre mais, jovem negro. E bom, o último artista que eu não poderia deixar de mencionar aqui é o Veig. E com toda certeza, a apresentação dele no Senna foi uma das mais marcantes. Começando pelo horário, que foi bem naquela transição entre a tarde e a noite, sabe? E isso deu um toque muito mágico pro show do Veig. Mas o que eu posso dizer é que esse show do Veig foi um dos que eu mais senti confiança da parte do artista. E isso porque mesmo naquele festival com público gigantesco, ele ainda se manteve firme em cima do palco e cantando muito bem. Então foi perceptível que ele teve um ótimo preparo para esse show. A apresentação dele no Senna serviu para muitas coisas, mas principalmente para confirmar o sucesso e crescimento que ele vem tendo ultimamente. E mais uma vez, eu tenho que dizer que é muito satisfatório ver um artista que eu já acompanho há muito tempo tendo esse reconhecimento num festival tão grande como o Senna 2022. Mas continuando, a gente chega no momento mais esperado da noite, que era o show do Playboi Carti. Show esse que dividiu muitas opiniões. Uma parte da galera saiu dizendo que o show foi ruim e que o público do dia estragou a apresentação do Carti. Já a outra parte do público, que eu me incluo, saiu dizendo que foi um dos melhores shows que já viram na vida. E aqui eu vou mostrar um pouco das críticas que a galera vem fazendo e depois disso eu vou contar um pouco da minha experiência de quem de fato estava no show. E também explicar como tudo isso que vem acontecendo é importante pro nosso trap nacional. Eu vou começar por esse comentário aqui, que o cara fala o seguinte: geral falando que a plateia no show do Playboi Carti estava flop. Que triste, mano. Esse era o primeiro contato dele com o Brasil. Sorry, Carti, você não colou com os reais. Já esse outro comentário diz o seguinte: mano, eu tô vendo os vídeos do show do Carti e tá me deixando triste. Como vocês que se dizem fãs do cara deixam isso acontecer? Show 100% morto, neguinho mexendo no celular, que bagulho horrível. O que aconteceu foi vergonhoso. E pra completar, também tem esse comentário que eu vi num vídeo do TikTok, onde o mano simplesmente fala que o Carti nunca mais vai vir pro Brasil depois dessa. Pois é, mano, chega até a ser engraçado ler esse tipo de coisa. E, mano, é muito bizarro ver esse tipo de comentário e ver que a galera tá pegando tão pesado assim, sabe? E se você for ver outros comentários sobre o Senna por aí, você consegue achar vários desse tipo. Mas agora eu quero que vocês prestem muita atenção. O primeiro comentário que a gente leu aqui começa escrito assim: geral falando que a plateia do show tava flop. Já naquela segunda crítica, a gente vê a mesma coisa. O cara começa falando: mano, eu tô vendo os vídeos do show do Carti e tá me deixando triste. E aqui vocês perceberam algo em comum nesses dois comentários? Então, os dois aqui estão criticando o público, com um até falando que foi vergonhoso. E tudo isso baseado no quê? Provavelmente em alguns vídeos aleatórios que eles viram na internet. Quando na verdade, o show do Carti foi absurdo e parecia até algo de outro mundo, sabe? E eu não tô falando só da performance impecável que ele teve, mas tô falando do público também. E eu não vou mentir, lá tinham sim pessoas que eram fãs dele, outros que sabiam só algumas músicas e também pessoas que às vezes nem conheciam tanto o Playboi Carti e estavam ali só pelo festival. E mesmo assim todo mundo se juntou pra pular, pra cantar, fazer bate-cabeça e por aí vai. E sim, foi muito animado. Sem dúvidas o show mais diferente e absurdo daquela noite. E o que eu tô falando aqui ninguém me contou não, tá? Eu tava lá e vi tudo isso na minha frente. O cara fez uma apresentação tão atmosférica que a sensação que eu tive era que eu não tava mais no planeta Terra. Parecia até que ele transportou a gente pra outro lugar pra todo mundo extravasar e poder curtir aquele momento. E eu vi também alguns
amigos que nem eram tão fãs do cara e eles também disseram que foi o melhor show da vida deles. E é muito estranho, né? Porque esse mesmo público que a galera da internet diz por aí que tava morto, foi o mesmo que eu vi na minha frente fazendo bate-cabeça até com um sinalizador na mão. Então, sei lá, as informações não batem, tá ligado? Mas isso foi o que eu vivi naquele momento. Podem ter outras pessoas que estavam lá e que tiveram uma percepção diferente da minha. O problema é quando o pessoal cria toda uma opinião e sai reclamando por aí, baseado só no que viu na tela do celular. Porque esse tipo de coisa, ainda mais na internet, acaba criando um efeito manada. E quando você vai ver, a galera acaba comprando a ideia de que o evento realmente foi ruim ou vergonhoso, quando na verdade foi um dos melhores que a gente já teve. E eu não tô aqui pra mudar a opinião de ninguém, eu só quero mostrar pra vocês uma visão diferente do que realmente foi o Cena 2022, porque eu acredito que o público tem que valorizar esse momento que a gente tá tendo agora, de poder ter um evento foda de trap e com artistas desse nível. Então, o que dá pra dizer disso tudo é só pra você não acreditar em tudo que você vê na internet. É sério. Mas claro que eu também não vou mentir. Tiveram sim alguns shows que a galera tava mais dispersa. E show esses de artistas grandes, por exemplo, do Soulfable e também do Ken Carson. E isso acontece por vários motivos. E talvez o principal seja porque a galera não conhece tanto ou acompanha esses artistas. O que é bem normal e compreensível até, já que era um festival com várias atrações e obviamente não tem como saber todas as músicas de todos os artistas. Ainda mais quando se trata de artistas internacionais. Já em contrapartida, a gente teve também o show do Cash Dami, que eu particularmente não conhecia o trampo dele, mas foi um caso muito legal porque mesmo com a maioria da galera sem saber todas as músicas dele, ele fez um show muito bom e conseguiu animar bastante o público, e isso fez toda a diferença. De tanto que eu cheguei em casa e fui até pesquisar mais sobre o trampo dele. Além de tudo isso, esses 3 dias de festa renderam muitas cenas engraçadas ou no mínimo curiosas, como por exemplo o pessoal jogando Pokémon GO e outra galera tentando a sorte no Tinder, e melhor ainda, dando certo, tá ligado? E teve também um vídeo que chamou muita atenção, que foi de uma fã do cara que não conseguiu ir no Cena, mas mesmo assim deu um jeito. A mina resolveu subir na árvore que tinha do lado de fora do evento e curtiu o show lá de cima mesmo, então teve de tudo. Mas enfim, essa edição do Cena foi absurda. Foram 3 dias muito especiais pra quem é fã da cultura hip hop. Além de poder ver shows que eu sempre quis, como o do Major RD, do Borges, do Rafa Moreira, entre outros, eu também senti que foi um momento histórico ali pelo show dos Racionais, que na minha opinião tiveram uma das melhores apresentações de todas, e isso sendo celebrado num festival da nova geração do rap. Além disso, a gente viu que o festival gerou várias conexões com os artistas gringos, por exemplo o feat do Trippie Redd com Borges e participação dele no álbum do Orochi, e também a colaboração do Pierre Burney com a Recaíde Mob. Eu nem preciso dizer o quanto isso é foda, né? E assim como o Cena 2019, a gente pode dizer que o Cena 2022 também marca uma transição histórica no trap nacional. E eu quero deixar um agradecimento especial pros manos do portal Base Music BR, que me cederam algumas das filmagens que vocês viram nesse vídeo. Então, se você quiser assistir os shows e ver a cobertura do Cena em alta qualidade, é só passar no canal deles que eu vou deixar na descrição, fechou? Bom, o objetivo desse vídeo é passar pra vocês um pouco da sensação e da atmosfera que eu senti no Cena 2022. E se você gostou do conteúdo, eu vou te pedir pra deixar um like e se inscrever pra receber os nossos próximos vídeos. E claro, se você também quiser deixar algum comentário, a gente vai estar lendo tudo. Mas por hoje é só, e a gente se vê no próximo episódio do canal Beat Station.